E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? E aí, vamos lá? Preparados para estudar? Muito legal, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ter uma série de aulas aí para desenvolver a teoria musical, percepção musical, tá? Para vocês ouvirem mais, reconhecer as notas, os intervalos, tá? Ter facilidade também para leitura, porque no momento que vocês começam a escutar mais, vocês começam a decifrar melhor a partitura visualmente, né? Que a partitura ela trabalha essa questão visual. Na hora que vocês começarem a desenvolver isso, isso vai contribuir para vocês tocarem bem. Mas o nosso foco aqui vai ser vocês desenvolverem a leitura, uma boa percepção musical, tá? Vamos fazer treinamento auditivo para você ter esse desenvolvimento musical, entender bem como que funciona as notas, os caminhos melódicos, né? A rítmica, então a gente vai trabalhar essa questão da coordenação motora, tudo isso de uma forma geral, tá bom? E eu gostaria que vocês praticassem bastante os exercícios que vão ser passados. Eu digo assim que a gente precisa necessariamente de duas coisas, tá? Preciso que vocês tenham paciência, porque vivemos hoje numa época onde tudo é um grande produto, né? E o que vocês vão adquirir agora é o conhecimento, é a aquisição do conhecimento, tá? E isso vai levar tempo, então eu preciso da segunda coisa, que é persistência, tá? Então paciência, persistência. Não esqueça dessas duas palavras, tá? Professor, eu já queria sair tocando, já queria sair fazendo show no exterior. Não, calma. Calma, respira fundo, tá bom? Vocês vão ter que estudar passo a passo e a gente vai chegar lá, tá bom? Professor, eu queria estudar uma coisa extremamente difícil. Não, calma, para você chegar no difícil você tem que passar pelo fácil. Então, muita calma nessa hora, tá bom? E ao mesmo tempo, ai professor, estou desanimado, tá muito difícil. Persistência, tá bom? Persiste, insiste, não conseguir pegar, refaz o exercício. Faz quantas vezes for necessário. Ah, professor, eu estou desanimado, eu estou sem vontade. A vontade vai vir quando você colocar na sua mente o seu objetivo, o seu alvo. Tá? Por mais que às vezes ele pareça ser longo, o alvo às vezes fica longo, mas o que importa às vezes é o processo, é a vontade de estudar. Tá? Então para de pensar assim, hoje a gente tem essa visão, né? Meio que parece que a gente vai aprender as coisas como se fosse no mercado. Você vai lá, compra um pão, pega lá na prateleira. Deixa eu pegar uma prateleira agora de conhecimento musical de, sei lá, X, né? Tablatura, por exemplo. Vou pegar agora a tablatura e colocar no meu carrinho. Não é bem assim, tá? Vocês vão adquirindo conhecimento conforme vocês vão assistindo as aulas. Vocês vão também praticando, colocando a mão na massa, tocando no seu instrumento aí, individual, nas suas aulas de instrumento, em aula específica de instrumento, e aí você vai fazendo essas conexões, você vai ligar, aquela aula que o professor Anderson falou, tem a ver com essa aula agora, e aí você vai fazendo essas ligações, beleza? Então, ó, duas coisas, paciência e perseverança, lembra dos dois P's, ok? Vamos embora então? Então vamos lá. Ó, eu dividi aqui em duas coisas. Propriedade do som, propriedade da música. Ou melhor, propriedades do som, né? Porque a gente vai trabalhar mais de uma propriedade e propriedade da música. Ok? Então vou dar uma explicação agora teórica sobre isso. Propriedades do som. Então essas propriedades elas não vão apenas servir para a música. Tá? Ela vai servir de um modo geral, porque o som não está atrelado somente à música. Claro que tudo pode virar música, né? Você pode pegar como o Hermeto Pascoal, né? Um grande compositor que eu aprecio bastante, ele faz música com chaleira, por exemplo. Pode pegar um ferro assim qualquer aí e fazer virar música, uma garrafa PET, colocar lá água e colocar o balanço certo ali e conseguir fazer com que aquilo emita notas, né? Mas a propriedade do som está atrelada a qualquer coisa. Você pode ouvir um barulho de um ônibus, por exemplo, aquele barulho do motor, e você vai reconhecer essas propriedades.
tá? Essas propriedades estão em todas as coisas, né, que emita som, ok? Então, basicamente, o som ele ocorre através do atrito de matérias, né? Essas matérias é que criam essa vibração, né? Uma vibração, e essa vibração chega aos nossos ouvidos como som, tá bom? Então, o som ele necessita de algo que que cause a vibração, tá? Precisa alguma coisa vibrar. Por exemplo, quando você bate assim, né, na parede, bate palma, bate no peito, existe no atrito entre as matérias, né, entre, qualquer matéria, aí depende da densidade, a gente vai ter outros tipos de som. No atrito da matéria você pode emitir um som, né? Até na água, se você bater, dar um tapa assim, vai ter um som, por incrível que pareça, né? Você dá um tapinha assim na água assim, está numa piscina, por exemplo, pá, vai fazer um ruído ali, né? E esse ruído é um som por causa da vibração entre a sua mão, o atrito da sua mão com a água, né? E aí você cria esse som, tá? Então as propriedades do som vai ser muito importante para você conseguir reconhecer isso. Porque assim, para você reconhecer, para você ter ter uma boa percepção, você precisa saber o que você está procurando no som. Você precisa saber o que você quer ouvir, né? E para você querer saber o que você quer ouvir, você precisa conhecer as propriedades do som e as propriedades da música, tá? E você vai saber o que você quer ouvir, ok? Tranquilo? Então vamos lá. As propriedades do som. Eu vou começar aqui com a propriedade que eu acho muito importante, que é a altura, certo? A altura. Aí você pensa, professor, quando alguém fala assim, canta alto, canta baixo, né? Você pensa, é isso, professor? Não é bem isso. A altura, ela está ligada com a ideia do grave, tá? E o agudo. Então, o grave seria um som com baixa frequência e o agudo com alta frequência. Vou explicar melhor. Vamos pensar assim, você pode ter um som grave, né? Ou som agudo, ou até no instrumento. Eu vou aqui no piano, por exemplo, ó. Você tem um som grave, o primeiro foi grave e o segundo agudo, certo? Ok? O que causa isso? Bom, a altura ela está ligada com a quantidade de frequências, né? Frequência de notas. Eu vou explicar cada coisa, dando a opção para vocês depois fazerem uma pesquisa mais aprofundada, porque a gente vai trabalhar bastante coisa, mas cada assunto desse pode ser aprofundado, tá bom? Isso é um fenômeno físico, tá? A altura, eu vou colocar mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Vamos pensar numa onda, tá? Uma onda sonora. Então, cada onda dessa está ligada a uma vibração, tá? Então vamos pensar que isso aqui seria uma frequência, tá? Então se eu pegar aqui e fazer assim, ó, na de baixo, vocês vão ver 3 frequências, tá? Então a de cima uma e a de baixo 3 frequências. Então vamos pensar agora que isso aqui pode ser medido em hertz, tá? Em hertz ou Hz, hertz, tá bom? Esses hertz, aqui nesse caso seria 1 hertz, né? E aqui eu já teria 3 ondas, seriam deixa eu só corrigir aqui, 3 hertz, tá bom? Então 1 hertz, 3 hertz. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, essa onda aqui, ela é mais grave em relação a essa aqui que tem 3. Quanto mais eu aumento a quantidade de hertz, a nota fica mais aguda. E se eu abaixo, eu diminuo a quantidade de hertz, ela fica grave. Certo? Ok? Então, aumentei a quantidade de hertz, ela fica aguda. Diminuir a quantidade de hertz, ela fica grave. Ou
Em outras palavras, se eu aumentar essas quantidades dessas ondas aqui, ela vai ficando aguda. Se eu diminuir essa quantidade de onda, por exemplo, uma onda, duas, três, ela vai ficando grave, som grave, ok? Certo? Então tudo bem. Então isso aqui seria para a gente ter uma ideia do que é altura, tá? Porque a altura é um fenômeno físico. Você pensa, mas o que define isso? Então isso é um fenômeno físico, tem a ver com a quantidade de vibrações que eu tenho por segundo, tá? Hertz seria a quantidade de vibrações ou de frequências por segundo, tá certo? Bom, vamos lá. Então o nosso ouvido, né, o ouvido humano, ele tem uma capacidade de 20 a 20 mil Hz, tá? É uma capacidade gigantesca, né? Dá para você fazer muita coisa com essa percepção. Então, vamos pensar que se você pegar a nota mais grave do piano, que seria essa aqui, essa nota, ela vai dar em torno aí dos seus 40 e poucos Hz, né? Eu não sei assim em números exatos, né? Vai dar essa média de 40 e pouco, né? E a nota mais aguda, que é esse dózinho, né? Esse dó agudo, ele vai dar em torno aí dos seus 4.000 também e alguns quebradinhos, né? Eu não lembro em exatidão, posso depois passar para vocês, né? Tá? Então, essa distância, no piano, por exemplo, é uma distância que ainda a gente pode perceber. Mas se você pegar uma nota, conseguir emitir ou reproduzir essa nota que seja abaixo de 20 Hz, você já vai ter uma nota que você não consegue perceber mais, você não ouve, tá? E 20 mil Hz também, você não vai conseguir mais ouvir. Então, imagina, 20 mil Hz, desculpa, 20 mil Hz, você não vai conseguir mais perceber também, porque é muito agudo, né? Agudo ao extremo, assim. Mas a gente sabe, né, que tem alguns animais que eles podem conseguem perceber sons mais a mais, né, tanto do agudo quanto para o grave, né? Porque quando vai para o grave é infrassom, para o agudo ultrassom, né? Então nesse ultrassom, que seria acima, né, dos 20 mil Hz, tem animais que conseguem perceber, né, se tipo de emissões de som, né, que o animal consegue perceber claramente, e o ser humano não, fica lá tentando ouvir, não ouve nada, e o animal consegue perceber claramente, tá? Da mesma forma, os hertz mais graves, assim, no caso de abaixo de 20 Hz, né? Tem animais que conseguem perceber e a gente fica lá, né, moscando, sem perceber nada, né? Então, você vê como que nosso ouvido ele tem um limite de perceber essas vibrações, tá certo? Bom, então isso seria a altura. Guardem aí, altura, tá? Outra vibração bem importante também, outra propriedade, desculpa, bem importante, a gente vai ter também a duração. Duração. A duração, ela está ligada ao tamanho ou à medida do som. Tá? Quanto tempo ele dura? Isso é muito importante. Quanto tempo dura um som? A gente vai ter vários tipos de som. Você pode ter um som curto, tam, pam, tam, tam. Ou você pode ter um som longo, pam, pam. Pode tocar no piano. Ou um som curto. Dois sons curtos. Dois sons longos. Ou um som longo e um som curto. E vice-versa, tá? São N maneiras que você pode trabalhar esse som, tá? Então a duração ela vai ser muito importante, extremamente importante para esse desenvolvimento do ritmo, né, que a gente vai
pouco trabalhar, tá? Então a duração está ligada ao tamanho do som, até quando ele é emitido, tá? Porque você pode cortar o som, seja cantando, tocando um outro instrumento, enfim. Existem N maneiras para você definir o tamanho do som, tá bom? Outra coisa que a gente vai trabalhar é a intensidade. Vamos lá. O que seria essa intensidade? A intensidade está ligada ao tamanho da onda, tá? A amplitude dela. Então a onda ela pode ter N frequências, mas ela pode ter uma amplitude. Ela pode ser gigante ou pequenininha. Isso está ligado a uma palavrinha simples, chamada volume. Tá? O volume quando você pega um aparelho de som, você vai lá e só faz esse movimento, né? Com a tecnologia não tem esforço nenhum. Mas a intensidade exige esforço. Para você ter uma amplitude precisa de mais carga de energia, tá? Então, se você vai tocar um instrumento, você precisa de mais volume, você tem que colocar mais peso. Seja um piano, colocar mais peso. Se é um violão, se é um sopro, um trompete, você vai ter que soprar mais. Você vai ter que ter uma intensidade maior, então você vai ter que colocar mais energia, tá? Então vamos pensar, vou apagar aqui. Vamos pensar na ideia de que você pode ter uma frequência de uma onda com 3 frequências e aqui ela está pequenininha. E eu posso ter uma assim com 3 frequências. Viu a diferença dessa onda para essa? Então vamos pensar que se eu tenho uma nota, essa nota tem 3 frequências, ela seria uma nota com esse tamanho, com volume assim, e essa também com 3 frequências, com volume assim, né? É possível. Você aumenta a intensidade, fica som forte, né? Ou você diminui a intensidade e fica um som fraco, tá? Isso é uma outra propriedade do som que tem em qualquer coisa aí que emita som, tá? Mas na música isso vai ser trabalhado de uma forma específica, tá bom? Então, isso aqui quer dizer que a propriedade do som é uma onda gigante e aqui é uma onda curtinha, bem pequenininha, tá bom? Por exemplo, se eu tocasse no piano, poderia tocar um dó, por exemplo, tocar suave, e tocar o mesmo dó, tocar forte. Você vê a diferença? É dó, mas o dó eu posso tocar ele suave e um dó forte. Então quer dizer, a amplitude desse dó aumenta ou ela baixa, tá? Ok? Certinho? Então isso aí tem a ver com uma propriedade do som chamada intensidade, tá? Que ela está atrelada ao volume, tá? O volume da coisa é a amplitude, tá bom? Ok? Vamos para a nossa quarta, e aí a nossa quarta tem a ver com uma questão um pouquinho mais complexa, que é o timbre. O timbre está ligado à identificação do som, ou quando você escuta, você sabe que é determinada coisa que está emitindo o som. É uma pessoa. Vocês não precisam nem olhar a imagem, você sabe, esse é o Anderson que está falando, então isso aí está ligado ao timbre. Eu posso colocar 2 pessoas falando na mesma altura, mesma intensidade, mas tem uma coisa que diferencia essas 2 pessoas, que é o timbre, tá bom? Então o timbre está ligado ao tipo de instrumento. Por exemplo, se você pegar um violino sendo ali executado, né, na corda, ou você pegar um saxofone, né, tá tocando a mesma nota, mas o timbre é diferente, tem uma textura diferente do som. Isso é o timbre, né? Alguns chamam até de cor do som, trabalha essa questão do visual e o auditivo, né? Que é como se fosse assim, tem uma textura diferente ali, né? Tem uma coisa que diferencia e está atrelado não à altura, né? Ele pode emitir a mesma nota com a mesma duração, com o mesmo volume, mas tem um timbre específico, tá?
O timbre, ele está ligado a cor do som, ele está atrelado exatamente a uma coisa chamada harmônico, onde as ondas elas ficariam mais ou menos aqui, assim, tem um trabalho da onda sobre a onda, vamos pensar assim, né? E aí você teria, por exemplo, várias micro-ondas aí, né? Ondas pequenininhas que estariam de alguma forma codificada em determinados instrumentos, tá? Como que a gente distingue um instrumento? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito. É você reconhecer os instrumentos, você ouvir e saber, ó, isso aqui é um timbre de tal instrumento, isso aqui é um timbre de outro instrumento, sem a necessidade de ver. Hoje a gente trabalha muito, né, com a tecnologia, com o Facebook e tudo, a gente trabalha muito essa questão visual, né? É o tempo inteiro você tem que ver para crer. Se você não vê, você não crê. É pouca fé, né? Então, se perde também outros sentidos, né? Porque a gente tem um sentido auditivo, né? E outros, o paladar, por exemplo, né? O paladar a gente trabalha bastante, né? Mas o auditivo, às vezes, hoje está muito atrelado ao visual, né? Então, tudo... as pessoas querem ver, né? Precisam ter aquele visual para ter uma certeza. Lógico que o visual com o auditivo, quando você soma os dois, você tem uma noção maior da realidade, né? Mas assim, o nosso propósito é trabalhar bastante o auditivo. Então, bastante escuta, ouvir as músicas, tentar reconhecer os instrumentos, classificá-los, colocá-los no papel, sabe? Colocar lá, definir, ó, tem esses instrumentos, X instrumentos aí nessa determinada música, e você reconhecer isso sem precisar ver, tá? Depois você pode ver para conferir e tudo, mas tentar trabalhar reforçar mesmo um pouco mais essa questão auditiva, que é o que a gente vai trabalhar mais na música, né? Então a gente precisa apurar mais isso, né? Então essa é uma coisa que é trabalhada. Então vamos dizer que na propriedade do som você vai ter altura, né? Está ligada à quantidade de frequências, duração, a duração está ligada ao tamanho da onda, intensidade, amplitude, se ela é gigantona, assim, ela tem muito volume, né? Um som forte, né? Ou som suave, sabe, baixinho, né? Bem suave. E aí está ligado à intensidade. E a outra, né, a quarta e última, é o timbre, que é a cor do som, ou melhor, a identidade do som, né? Aquilo que marca, diferencia entre os diversos sons, né? Lógico que a intensidade também, cada um deles vai influenciar, né? Um influencia o outro, um exemplo, a intensidade pode influenciar o timbre. Por exemplo, você pega o próprio piano e você tocar um acorde suave, você tem um timbre diferente. Se você toca ele... Você tem, apesar do volume, ele tem um som mais estridente, com mais brilho, né? E aí você pode ter uma interpretação musical totalmente diferente por causa da mudança o modo de você tocar. Se for no violão, a corda ela tem um som mais estridente, ou você toca ela suave, ela tem um som mais fechado. Então depende bastante da situação, do que você quer, qual a proposta musical que está exigindo determinada intensidade, que também vai te dar como resultado um determinado timbre, certo? Não sei se ficou difícil de entender, mas é que cada um vai criando um efeito, é como se fosse um efeito dominó, né? Todos eles estão ligados, então a altura está ligada à duração, a duração está ligada à intensidade, a intensidade ao timbre, então você pode comparar um com o outro também, tá? Bom, um exercício bem interessante é a gente tentar trabalhar isso de diversas formas, né? Então, vou já passar o exercício da altura e depois vou explicar para vocês a propriedade da música, tá? Então, assim, na altura, vamos pensar em algo assim. Você pode pensar numa nota, uma nota qualquer. Pode ser um exemplo. Tan, certo? Aí você guarda essa nota na sua memória. Guarda aí. Pensa numa nota aguda, ou canta uma nota aguda, e depois canta a nota que você estava emitindo. Depois confere se você está cantando a mesma nota. Você pode ouvir no piano,
ou no celular, lá no tablet, lá se você tiver algum lugar no celular, tem aqueles aplicativos com tecladinho, vai lá e confere se você está tocando a mesma nota inicial. Então vamos lá, só para entender o exercício. Vocês vão pegar e emitir uma nota, vamos pensar no Dó. Canta uma nota aguda, qualquer, tá? Pode ser qualquer uma. Então, Dó, Dó. Você precisa cantar a mesma nota. Isso vai reforçar essa memória da altura, tá bom? Você pode fazer também o contrário. Você pode fazer caminhando pro grave. Então você pega o mesmo Dó, 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 e vê se o som está na sua memória, tá bom? Então emite um som, tá cantando, Dó, Dó, e volta pro mesmo, Dó. Primeira etapa, certo? Segunda etapa é você fazer o mesmo Dó, só que ao invés de fazer uma nota aguda, faz duas notas agudas diferentes, vai ficar mais difícil. Tá? Por exemplo, Dó, Dó, Dó. Duas notas agudas, ok? E você pode fazer o grave também. Então, Dó, 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 Dó. Certo? Ok? Então, pratique esse exercício e vai aumentando a quantidade de notas agudas e notas graves e voltando para a nota principal. Seja o Dó, seja o Fá, seja qualquer nota, tá? Ou qualquer nota que você emitir, mas você tem que fixar aquela nota na sua mente. Tá bom? Ok? Então vamos para o próximo. Bom, o próximo que vamos trabalhar é a duração. Então, na duração, você pode trabalhar com emissões de som, memorizando ritmos, né? Então, eu vou fazer um pouco com vocês essa dinâmica. Eu vou contar um tempo aqui, tempo fixo, né? Uma batida constante. E eu vou falar alguns ritmos, vou querer que vocês repitam, tá bom? Então, ó, exemplo, se eu fizer assim. Pá, 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 pá. Ok? Entenderam? Vocês vão repetir, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Retomando aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ok, só pra gente ter uma ideia, tá? Então assim, conseguiu fazer? Tá? Se não conseguiu, volta aí um pouquinho aí a aula e tenta repetir. Repete, repete, repete até você conseguir. Por quê? Isso vai ser um jeito de trabalhar a sua memória de duração, memória rítmica, tá bom? Fechou? Beleza. Um outro exercício está ligado à intensidade,
né? Então vamos tentar trabalhar do suave ao forte, depois ao suave de novo, olha só. Na voz seria isso. Ou forte, suave, forte. Certo? Saber reconhecer essas diferenças. Tá no piano também. Saber reconhecer quando uma nota é forte e uma nota é fraca, tá bom? E tentar emitir cantando é muito bom, gente. Apesar de vocês... Mas eu não vou ser cantor. Então, a voz está muito ligada a essa parte de compreensão musical. Então, mesmo que você não seja cantor, para você estudar a música, e até o que você está tocando, você precisa ter um domínio também do que você... A gente trabalha muito essa questão do solfejo. Existe uma tradição musical ligada a isso, né? Mesmo se você não for cantor, né? Inclusive, o próprio instrumento, vamos dizer assim, ele nasceu na ideia de imitar a voz, né? Então, essa coisa muito forte do canto, né? Isso para o ser humano é quase natural, né? Apesar de quase todos nós não conseguimos cantar perfeitamente, né? Porque existem cantores que um exemplo, Whitney Houston, né? Tá lá em cima, né? A gente aqui, ó, pequenininho. Mas vale a pena você treinar, sim, treinar e até ter essa noção de música ligada à própria voz, tá? O nosso instrumento tá aqui, então qualquer lugar você pode estudar esse tipo de coisa aí que a gente está trabalhando, tá bom? Ok? Outra coisa, o timbre, eu não vou passar hoje, mas ele está muito ligado a reconhecimento de sons, você saber a diferença, né, dos sons, dos timbres, então você precisa ouvir os instrumentos, uma coisa que a gente vai trabalhar posteriormente, certo? Vamos para a nossa segunda parte. Vamos lá, na primeira parte, então falamos da propriedade do som, agora vamos falar da propriedade da música e tentar fazer uma ligação com a propriedade do som, tá? Com as propriedades, melhor. Então vamos lá. Na propriedade do som, nós temos a altura, tá? E na propriedade da música, nós vamos ter uma coisa chamada melodia. Então a melodia seriam notas sucessivas, uma nota após a outra, né, sendo executadas, né, na linha do tempo, né, vamos pensar, uma nota executada uma após a outra. Então a gente vai trabalhar a melodia. Quais são as propriedades que necessitam para a gente trabalhar uma melodia? Então a gente vai trabalhar com altura, a altura vai ser primordial, né? A duração também, porque as notas elas têm que, como elas são sucessivas, tem que ter uma nota curta, uma nota longa, para criar, por exemplo, o ritmo, né? A intensidade, né? O som tem que ter volume, tem que ter um volume suave para criar a expressão da música, né? E o timbre, você saber se é executado por um cantor, um piano, uma flauta. Então vamos dizer que a melodia ela abarca toda a propriedade do som, tá? Por exemplo, se você tiver uma melodia, Atirei Pau no Gato, então... Por exemplo, você vai ter uma melodia dessa, você já tem altura, tan, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, né? Duração, porque cada nota ela tem uma duração diferente. A primeira ela é longa e as outras são mais curtas, né? Sol, fá, mi. Você vê o sol, ela é maior, né? Isso por enquanto a gente vai falar isso, mas depois vai ter uma exatidão maior, tá? Quanto a essa questão. Duração, intensidade. Então você tem sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, 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 lá, sol, fá, 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 sol, fá, mi. Então você pode ter notas mais fortes, depois que desce ela desce mais suave, para criar essa questão mais expressiva. Pode ser o piano, né? Pode tocar.
ou eu, né, cantando aqui desse jeito, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, 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 né? Mas nossa, o cantor, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Mas assim, já dá para vocês terem uma ideia que são timbres diferentes, tá? Minha voz cantando, piano, se uma flauta estiver tocando, é outra coisa, né? Isso está ligado então às 4 propriedades do som, a melodia. Outra é harmonia. Bom, harmonia, ela tem é uma palavra muito, é extremamente ampla, né? Porque a harmonia também, uma melodia, ela pode ser bem harmonizada, sem ter, um exemplo, muitas notas, né? Mas vamos pensar de uma forma básica. A melodia, elas são notas sucessivas e a harmonia, notas simultâneas, tá? Então você vai pegar, ela vai pegar várias notas e vai tentar fazer dessas notas simultaneamente uma harmonia, algo coerente, tá? Então você pode ter um exemplo, 3, 4 notas sendo executadas simultaneamente e soa super bem. Hoje a gente não tem nenhum problema com isso. É uma coisa que talvez vocês já ouviram falar, que são os acordes, né? Então você pode pegar um exemplo para tirar no gato. Por exemplo, eu tenho aí o acorde de Dó, depois o acorde de Sol, que são maneiras de padronizar algumas notas que se harmonizam, né? Que é alguma coisa que depois a gente vai trabalhar, que são as notas consonantes, notas dissonantes, tá? Enfim, você pode ter um exemplo, acordes mais dissonantes, um exemplo. Aí eu peguei e criei notas mais dissonantes, mas isso está no mesmo contexto da harmonia, mesmo aquela harmonia mais simples ou harmonia mais complexa, está trabalhando a mesma coisa, tá? Então a harmonia está ligada a esses sons que harmonizam, esses sons que se combinam, né, se relacionam. Então você tocar mais de um som, um coral, por exemplo, cria uma harmonia. Eu fiz no piano, mas você pode ter um coral criando harmonia, para a gente pensar um pouco mais amplo, né? Uma orquestra tem harmonia, né? Que é essa simultaneidade dos instrumentos ali, eles geram uma terceira coisa, além dos instrumentos, que é essa própria harmonia que a gente ouve. Ok? Melodia, harmonia, uma outra palavra, contraponto. Contraponto. Ou antigamente eles chamavam as notas de punctus, né? Então, pontinhos, os neumas lá, né? As partituras arcaicas, né? Tinham pontos, né? Então eles começaram a descobrir que há uma possibilidade de uma harmonia. Seria você pegar uma voz e outra e emitir, pegar essa nota e fazer um puncto contra outro puncto. Então seria puncto contra puncto, puncto, né? E aí surgiu o contraponto, que é um estudo aprofundado de música ligado a você ter melodias simultâneas. Um exemplo, você pode ter melodias repetidas, que é o cânone, onde você repete as melodias só que com uma defasagem de tempo X, né? Relacionado a uma voz e a outra. Isso seria o punctus contra punctus, né? Ou contraponto. É um estudo aprofundado, vale a pena depois a gente estudar, porque o contraponto ele te dá algumas informações, alguns conhecimentos importantes até para o domínio da harmonia, né? E tem vários músicos que trabalham isso aí de uma forma extremamente genial, assim, né? Um dos que eu recomendaria é o famoso, né, Johann Sebastian Bach, né? Bach foi um dos mestres do contraponto. Mais arcaico ainda tem o Palestrina, né? E na música instrumental você tem no chorinho o Pixinguinha fazendo lá contraponto com outro sax, ou um sax barítono, ou o próprio violão fazendo a baixaria enquanto tem uma melodia cantando.
Então isso também seria um tipo de trabalho de contraponto, tá? O contraponto ele é um estudo que está ligado a você ter uma noção de qual a nota da voz que combina com a outra, ou as duas melodias que se combinam, qual momento que elas se combinam e como que faz para criar essa melodia simultânea, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Bach, tá? Só para vocês terem ideia, ver se consigo puxar aqui. Por exemplo, você pegar aquela melodia do Bach, da fuga, né, do cravo bem temperado, você vai ter... Ok? Então nesse caso você já tem um contraponto aqui, né? Você tem a primeira melodia. Você já tem melodia agora aqui em cima. Você viu? Isso é um tipo de contraponto. Só que enquanto a outra melodia vai desenvolvendo, né? Então tem vários tipos de contraponto assim, né? Que o Bach ele trabalha muito essa questão, né? Por exemplo, você tem aqui uma melodia, depois ela vai repetir aqui na mão esquerda. Você vê? Isso é um exemplo aí de contraponto, né? E tem outros, diversos contrapontos, tem aquele... Né? Você vai ter então um contraponto aqui. Essa é a melodia, depois ela repete na esquerda. Você vai ter melodias tanto da mão direita quanto da mão esquerda e às vezes no meio, né? Intercalado. Ok? Então, certo. Então vamos lá. Agora, depois que a gente desenvolveu isso, né? Esse conhecimento, melodia, então notas sucessivas. Depois a gente vai ter harmonia, notas simultâneas. Contraponto, melodias simultâneas, né? O puncto contra punctos, né? Ok? E aí eu acho que a última que a gente pode chamar de ritmo. Então só para revisar aqui, nós temos a melodia, né? Que está ligado a notas sucessivas. A harmonia, notas simultâneas, tá? Contraponto, ou contraponto, melhor. Puncto contra puncto, né? Que seriam melodias simultâneas. E vamos ter um outro que agora é o ritmo, né? Então o ritmo ele está exatamente ligado a uma coisa bem importante que é a nossa duração, tá? O ritmo está ligado à duração, tá? Então a duração das notas. Quando você tem então diversas durações, né? É possível trabalhar essa coisa do ritmo, né? Então o ritmo não é uma nota só, um tipo de duração. Você precisa de ter mais de duas notas, né? Mais de uma nota, lógico, duas notas pelo menos, para você conseguir trabalhar o contraste, a comparação. Então você pode ter um ritmo, uma nota longa, uma nota curta. Já tem uma ideia de ritmo. Tá, tá. Exemplo. Se eu tenho três, melhora mais essa interpretação do ritmo. Tá, tá, tá. Um exemplo. Então eu posso ter um exemplo. Tá, 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 tá. Isso já mostra uma divisão rítmica, né? Então o ritmo ele trabalha exatamente com a duração. O que ele não tem? O ritmo não tem altura. Ele não tem altura. Lógico que a altura vai contribuir muito com o ritmo, né? Porque você vai ter uma noção melhor do ritmo. Por exemplo, você tem uma sequência assim, a altura também ajuda a evidenciar o ritmo, mas ela não é exatamente o ritmo, ela trabalha com a duração
com a intensidade. O ritmo trabalha muito com a intensidade, né? Então, se você pegar coisas muito percussivas, né? Um exemplo, vou bater aqui no peito mesmo, tá? Por exemplo, você vai pegar coisas assim. Eu estou batendo todas as notas assim, só que quando eu faço uma nota acentuada e outra mais suave, ela dá a sensação de outras divisões rítmicas. É muito comum na percussão ou na bateria, né, ter essas notas fantasmas, né? Um exemplo, né? Você vai ter notas com a divisão rítmica, onde a nota é forte e outra é fraca, por exemplo, né? Isso aí seria você trabalhar com a intensidade no ritmo, aliado à duração, tá? Timbre também, o ritmo pode ter também, trabalhar com timbre, mas ele não necessariamente influencia o ritmo, ok? Então, só para concluir aí, né, vou passar um pequeno resumo para vocês. Então, só para lembrar, propriedade do som, nós temos altura, tá ligado à quantidade de frequências, tá? Grave, agudo, difícil de esquecer. Duração, tá ligado ao tamanho da onda, notas longas, curtas ou notas médias, né? Intensidade, tá ligado ao volume, amplitude do som, então você pode ter um som, uma onda gigantesca, forte ou fraquinha, suave. Tá bom? Timbre, identidade do som. Você ouve e reconhece os timbres. Uma flauta, de um saxofone, de um oboé, tá? Um violão, de uma harpa, tá? Você consegue distinguir através do timbre, tá bom? Seriam as propriedades do som. Aí, para a gente comparar, temos as propriedades da música, que vai trabalhar diretamente com a propriedade do som. Melodia, notas sucessivas, uma nota após a outra. Harmonia, notas simultâneas. Contraponto, vamos ter então melodias simultâneas, né? E o ritmo, você está trabalhando exatamente com a duração, tá? Então seria a duração das notas, seria mais de uma nota, tá? Que trabalha esse contraste da duração, onde você compara o tamanho de uma nota ou um tamanho de um som a outro, criando aí também uma divisão rítmica, tá? Lembrando que todos eles estão relacionados, então pode numa música ou numa pequena melodia você ter, ou numa uma pequena música você pode ter todos, por exemplo, você pode ter tudo isso aqui acontecendo, tá? Então é muito importante, para você reconhecer os sons, você precisa saber o que você vai procurar nesse som. Isso é uma das coisas que a gente busca no som, tá? É reconhecer essas coisas e a diferença entre elas. Então vamos dizer, o princípio para se ouvir é você saber o que você quer ouvir, o que você está procurando, né? E como que a gente consegue descobrir? Através das propriedades, tá bom? Então eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais, qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom? Agora a questão da prática. Pessoal, pratiquem todos os dias, pode ser 30 minutos, 20 minutos, 10, o quanto for necessário, pratiquem todos os dias, tá? Outra questão também, não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Eu coloquei alguns aí para vocês, onde eu citei aqui na própria aula, né? Mas também façam os exercícios também por escrito, pratiquem, tá bom? Lembre das duas palavrinhas mágicas, paciência, lembra os dois P's, né? Paciência e perseverança, tá? Não esqueça, paciência. Professor, eu quero aprender uma coisa muito difícil, isso aí é muito fácil. Paciência. Você vai precisar disso aqui, hein? Parece que não, mas vai precisar. Então, paciência. Paciência é muito importante, tá? Para qualquer coisa na vida, né? Mas como eu estou falando de música, vamos para a música. Paciência é muito importante para o aprendizado de música. E segundo é persistência. Tem que ser persistente. Tentou 2 dias, não conseguiu, não entendi nada. Não é assim que se resolve as coisas. Não entendeu? Busca ajuda, tá? Não entendeu?
eu acho que precisa forçar um pouquinho mais a barra aí, tá? Então assim, espera aí, por que eu não estou entendendo? Aonde não estou entendendo? Vai tentando trabalhar, quebrar a cuca, usar a mesma cuca aí, né? Tá? Se criou uma ideia, vou ser bem breve, tá? Mas que se criou uma ideia de que músico, música é assim, músico ou é boêmio ou já nasceu com isso, então não precisa, sabe, não precisa estudar música. Isso é uma ideia errada, gente. Todos os grandes músicos teve que, antes de ter inspiração, teve que ter muita transpiração, tá? Tem que estudar para valer. Se você não estudar, você não vai conseguir. Alguns realmente, olha, mas tal músico não precisa estudar. Tá, ele é uma exceção, tá? Vamos estudar. E a gente não tá também no dia a dia desse cidadão, desse indivíduo, para saber se ele não estudou para dedéu, né? Ele precisou estudar muito para ele chegar onde ele chegou, tá? E esse estudo não envolve só o instrumento, tá bom? Esse estudo envolve outras coisas, por isso que eu estou propondo isso para vocês, tá? Para complementar o estudo do instrumento. Isso aqui não é para substituir o estudo, tá? Isso aqui é para complementar o estudo de música para vocês. Então, aproveite esse material como um complemento do estudo de instrumento, de voz ou qualquer outro instrumento aí que vocês estejam praticando, né? Não pare de estudar o instrumento para estudar isso. Isso aqui é para complementar, tá? E tem outras disciplinas que a gente desenvolve a partir dessas, né? Que também vão complementar o seu estudo de instrumento. Você vai ter uma visão muito melhor dos seus estudos aí, do seu instrumento. Porque a gente pensa que o instrumento é bem mecânico, tá? É só tocar. Sim, ele é mecânico, precisa dessa parte de treinamento mesmo, do toque, né? Seja o piano, o violão ou o sopro. Tem essa questão de você desenvolver esse contato direto com o instrumento. Mas também, se você não tiver conteúdo musical, não vai ser muito válido aí o seu estudo do instrumento, porque vai ficar um estudo simplesmente mecânico, né? E aí vai faltar o sentido mesmo, tá? Então, pratiquem bastante, se dediquem aí a esse estudo, que é o que estamos propondo agora, e vamos ter outras aulas aí. Então, conto com vocês. Um grande abraço e nos vemos. Até mais.